queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática. Hoje, então, iremos corrigir a nossa atividade número 4. Peguem aí o material de vocês e acompanhem a correção comigo na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: determine o próximo número de cada uma das seguintes sequências. Pessoal, então, para a gente determinar os próximos números dessas sequências, a primeira coisa a fazer é analisar qual que é o seu padrão. Então, primeiro você vai ter que identificar o que está acontecendo de um termo para o outro. Assim, descobrindo o seu padrão, você consegue, então, escrever os próximos termos da sequência. Tranquilo? Então, vem comigo. Colocando então aí para vocês, pessoal, temos em primeiro lugar na questão de número 1, ele quer somente o próximo número de cada uma das sequências. Vejam que de 19 para 22 a gente está somando 3, de 22 para 25 soma 3, de 25 para 28 também soma 3. Então, para a gente descobrir o próximo número dessa sequência, basta pegar o seu último número, que é 28, e somar mais 3. Então, o próximo número seria 31. Da mesma forma, a gente vai analisar na letra B. Só que agora, do 42 para o 38, vocês estão vendo que esse número está diminuindo. Está diminuindo quanto? Está diminuindo 4. Então, essa nossa sequência, ela tem o padrão de menos 4. Então, pego o último termo, que é o 30, e subtraio 4. 30 menos 4 é igual a 26. Já na letra C, você está vendo que o número está aumentando, mas ele está aumentando muito, onde vocês conseguem identificar que, nesse caso, o padrão é a multiplicação por 2. 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, 48 por 2, 96. Então, para descobrir o próximo termo, basta multiplicar 96 por 2, que daria igual a 192. Por fim, a última sequência, vocês estão vendo que o número está diminuindo, mas ele está diminuindo muito, ou seja, nesse caso, nós vamos diminuir usando a operação de divisão. Dividindo por 2, 120, dividindo por 2, 60, dividindo por 2, 30, e para descobrir o próximo termo, então, eu vou pegar o 30, dividir por 2, que vai ser igual a 15. Assim, nós conseguimos encontrar os próximos termos de cada uma das sequências. Vejam, então, que para você encontrar esse próximo termo, basta você encontrar qual que é o padrão, né? Desculpa. Então, o padrão vai ser ou multiplicando, ou dividindo, ou somando, ou subtraindo por algum determinado número. Ok? Tranquilo? Compreenderam? Então, vamos agora corrigir a nossa questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: de acordo com o padrão das sequências numéricas, qual o próximo número correspondente nas sequências a seguir? E como podemos representar de forma algébrica o que está acontecendo? Pessoal, já aqui nessa nossa questão de número 2, ele está me pedindo duas coisas. Em primeiro lugar, é a mesma coisa da questão anterior, você descobrir qual que é o próximo termo dessa sequência. Em segundo lugar, ele quer que você algebrize esse padrão, ou seja, que você escreva, né, uma expressão algébrica que determina o padrão dessa nossa sequência. Ok? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos analisar, ver qual que é o padrão, descobrir o próximo termo e depois algebrizar, ok? Então, vamos lá. Então, colocando aí para vocês, em primeiro lugar, na letra A, nós temos aí aumentando de 7 em 7, ó. De 1, mais 7, 8, mais 7, 15, mais 7, 22, mais 7, 29, mais 7, 36. Então, para a gente descobrir o próximo número, basta pegar esse 36 e somar mais 7, que daria, então, 43. Na letra B, você vai descobrir que o padrão não é de um termo para o outro, mas é uma sequência já pré-determinada, onde são as sequências de números pares, 2, 4, 6, 8, 10. O próximo número par que a gente tem é 12.
Por fim, na letra C, nós temos que sim, realmente vem um padrão de um termo para o outro. Ou seja, se eu pegar esse meu 3 e multiplicar por 3, obtenho o segundo termo, que é 9. Se eu multiplicar esse 9 por 3, obtenho o terceiro termo, que é 27. Para descobrir o próximo, então, vou ter que multiplicar esse 27 por 3, que seria igual a 81. Algebrizando, então, nós teríamos as seguintes expressões algébricas para cada um deles. A n é igual a n menos 1 mais 7. A segunda seria a sequência de números pares, ou seja, basta multiplicar esse número por 2, então seria 2n. E a última seria a n menos 1 vezes 3. Essas, então, são as expressões algébricas que determinam cada uma dessas sequências. Vocês compreenderam? Então, nós fizemos aqui 2 passos. Analisamos as sequências, descobrimos o seu padrão, descobrimos então, o seu próximo termo e, em seguida, a gente algebrizou esse padrão. Fechou? Tranquilo? Então, corrigimos questão de número 2, agora vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: encontre o termo geral da seguinte sequência. Então, pessoal, se ele quer o termo geral, assim como vocês aprenderam nas aulas, nós temos uma fórmula para determinar o termo geral de uma sequência. O que você pode fazer antes de aplicar a fórmula é analisar essa sequência, ver o que está acontecendo de um termo para outro, para depois você aplicar, então, na fórmula do termo geral de uma sequência, ok? Então, vem comigo. A nossa sequência que foi dada nessa questão é 4, 9, 16, 25, 36. Vocês vão ver aqui, então, que essas sequências são de números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos, pessoal? São aqueles números em que eu tenho raízes quadradas exatas. Ou seja, por exemplo, aqui o 4, né? Eu posso escrever como 2 ao quadrado, o 9 como 3 ao quadrado, o 16 como 4 ao quadrado, o 25 como 5 ao quadrado, o 36 como 6 ao quadrado, ou seja, números quadrados perfeitos. Onde o 2, por exemplo, eu poderia escrever como uma soma de 1 mais 1 ao quadrado. O 3 eu já poderia escrever como a soma de 2 mais 1 ao quadrado. O 4 como a soma de 3 mais 1 ao quadrado. O 5 como a soma de 4 mais 1 ao quadrado. E o 6 eu poderia escrever como a soma de 5 mais 1 ao quadrado. Sempre somando 1 e elevando o nosso resultado ao quadrado. Assim, o padrão, ou seja, o termo geral dessa nossa sequência, seria a n é igual a n mais 1 elevado ao quadrado, onde o n, então, representa cada termo da nossa sequência e eu só somei mais 1 e elevei ao quadrado porque esse é o padrão dessa sequência em específico, que são as sequências dos quadrados perfeitos. Fechando, então, a correção da questão de número 3, agora nós vamos para a questão de número 4. Questão, então, de número 4 diz o seguinte: observe o termo geral a seguir. A n é igual a 5n mais 1, em que n pertence aos naturais. N pertence, então, ao conjunto dos números naturais menos os zeros. O zero, né? Então, seria n com aquela estrelinha aqui em cima. Os 3 primeiros elementos dessa sequência é... Então, pessoal, aqui ele fez o caminho inverso. Como assim? Na última questão, a gente precisou analisar a sequência para escrever o seu termo geral. Já aqui, ele me deu o termo geral dessa minha sequência e quer que eu escreva os 3 primeiros termos dessa nossa sequência. Então, isso é muito simples, né? É só vocês lembrarem que o n, ele representa cada um dos termos da minha sequência. Então, para você descobrir os 3 primeiros, você vai fazer o n igual a 1, o n igual a 2. E o n igual a 3. Substituindo na fórmula do termo geral, você obtém, então, os 3 primeiros termos dessa sequência, ok? Então, vamos lá. Colocando aí, então, na tela para vocês, vamos começar encontrando o primeiro termo, que é o A1, que seria, então, 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 1 é igual a 6. Esse seria o primeiro termo.
O termo A2, que é o segundo, seria 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 1 é 11. Esse é o segundo termo. O próximo termo, que é o A3, ele seria então 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 3 é 15, 15 mais 1 é igual a 16. Assim, esses são os 3 primeiros termos da sequência e, portanto, você marcaria aí a alternativa de letra B. Vejam, então, que quando nós já temos o termo geral dessa sequência, é ainda mais fácil da gente encontrar quem são os seus termos. Basta, então, substituir o N pelo número de cada um dos termos. Como a gente queria os 3 primeiros, a gente substituiu o N por 1, N por 2 e N por 3. Agora, para fechar, então, essa nossa atividade número 4, nós vamos corrigir a nossa questão de número 5. Questão, então, de número 5 diz o seguinte: encontre os 3 primeiros termos da sequência cuja lei de formação é AN é igual a 2N mais 5, sendo o primeiro termo A1, o segundo A2 e o terceiro A3. Pessoal, idêntica à questão que a gente fez anteriormente. Então, no lugar do N é só você substituir por 1, depois por 2, depois por 3. Assim você descobre, então, os 3 primeiros termos, A1, A2 e A3. Ok? Então, vamos lá. Colocando, então, aí para vocês, começando com A1. A1, então, vai ser 2 vezes 1, mais 5. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. A2, então, vai ser 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. A3, então, vai ser 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Então, A1 igual a 7, A2 igual a 9, A3 igual a 11. Fechando, então, aí, pessoal, a nossa atividade de número 4. Espero que vocês tenham compreendido. Nessa atividade, então, de forma geral, nós trabalhamos com as nossas sequências. Especificamente, trabalhamos com seus termos gerais. Fechou? Então, por hoje é isso e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!